Então vamos lá, para a live de hoje, basicamente a gente vai precisar de 3 informações, que seriam, na verdade 2, né, o outro ali é um plus. A gente vai precisar saber das receitas a nível de projeto, então vamos pensar um pouco. A gente quer saber a rentabilidade, tá, o quão rentável está sendo. Então a gente precisa ter a receita e os custos, para a gente ter o lucro, e aí a partir do lucro, a gente calcular tanto a rentabilidade, que seria o quanto o lucro representa em cima do custo, quanto a lucratividade, que é o quanto o lucro representa em cima da venda, tá. Então com essas 2 informações, a gente vai conseguir chegar nesse indicador. E além de chegar nesse indicador, vai ser legal a gente ver esse indicador por diversas dimensões, tá. Então a gente pode olhar por tipo de projeto, por origem, por responsável, enfim, a informação que você tiver do seu projeto, a gente vai poder transpor, tá, essa rentabilidade que a gente vai encontrar para esses tipos, e aí sim a gente vai começar a brincar e entender um pouco melhor como funciona a nossa empresa, tá. Aqui fica muito teórico, eu vou compartilhar minha tela do BI, e a gente vai para o BI e lá a gente vai começar a brincar e entender um pouco melhor o que eu estou falando. Deixa eu deixa eu mudar aqui. Beleza, vocês estão vendo aí a minha tela? Sinalizem aí positivamente para mim. Beleza, mudou aqui. Então, ó, eu preparei um relatório de BI, tá. Para quem não sabe o que é BI, BI é Business Intelligence, né, então são técnicas onde a gente consegue centralizar as informações em um só lugar. Então a gente pode pegar os dados do ERP, dados do CRM, dados financeiros, do marketing, da operação, a gente traz tudo para o mesmo lugar, e aí sim a gente cria, os indicadores e tudo mais que a gente precisa analisar. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu tenho mês a mês, a informação de receita, então quanto entrou, financeiramente falando, eu sei o quanto saiu, então eu tenho o lucro, beleza? A partir do lucro a gente tem a rentabilidade seria, eh, esse lucro que eu tive, 42.000, em cima das despesas que eu tive. Então o quanto tá rendendo, né, teoricamente. Então aqui a rentabilidade alta, né, então quer dizer, a gente investiu pouco e teve um lucro alto, e a lucratividade, que seria o quanto que esse lucro representa dentro da venda, tá. A lucratividade nunca vai passar de 100, o máximo que ela consegue ser é 100, quer dizer, todo o dinheiro que você entrou é o lucro, né, se a despesa for 0. Beleza. Esse cenário aqui que eu estou mostrando, e aqui eu tenho linha, né, rentabilidade por mês, e aqui embaixo rentabilidade do ano de 2025. Então a rentabilidade é 600% e a lucratividade 87%. Beleza, por que isso? Porque aqui, ó, eu faturei 500.000 gastando 73.000, né, então eu tive aqui, para cada R$1 gasto, eu tive esses 600%, quer dizer que para cada R$1 gasto, eu tive R$6,74 de lucro entrando, beleza? Isso aqui que eu estou mostrando, se a sua empresa está minimamente controlada, você já tem isso, tá. A rentabilidade, lucratividade e qualquer outro indicador. A nível de empresa, nível global ali da empresa, isso não é tão difícil da gente conseguir, né. Perdão. A gente tem aqui a receita, tem a despesa, isso aí tranquilo. O legal é a gente chegar a nível de projeto. Então, por exemplo, eu posso abrir aqui, janeiro, e eu tenho os tipos de projetos que eu trabalhei em janeiro, tá. Dentro desses tipos de projeto eu tenho aqui os responsáveis, dentro do responsável eu tenho o código do projeto aqui, tá. Então a gente consegue vir abrindo mês a mês, tipo a tipo, então eu posso ver aqui por tipo de projeto. Dentro dos tipos de projeto eu posso ver por responsável e dentro do responsável por projeto. Então eu posso ver aqui, por exemplo, dentro de análise técnica de janeiro, o Felipe teve aqui uma rentabilidade X. Dentro de impacto ambiental, eu tive projetos do Felipe e da Roberta. A Roberta, para esse projeto aqui, teve a rentabilidade Y e uma lucratividade Z, enfim. A gente pode olhar aqui, a gente estava olhando mês a mês, a gente pode olhar aqui por tipo de projeto, então a gente calcula a rentabilidade aqui, ó, eu vejo que o projeto de saneamento é o projeto que eu mais tenho rentabilidade. Quer dizer, para cada real gasto, né,
é o que mais me retorna lucro. Só que perceba um detalhe aqui, por mais que ele é o projeto que mais tem rentabilidade, por isso que eu trouxe a lucratividade também. É sempre bom a gente avaliar um indicador junto com o outro, tá. A rentabilidade vai me dizer o quanto esse lucro, né, o quão grande é comparado à despesa. Então, olha esse exemplo aqui. Meu projeto aqui de saneamento foi pequeno, um projeto de R$ 4.000. Só que eu gastei só 200, então o lucro 380. A rentabilidade foi grande, para cada R$ 1 gasto aqui, eu ganhei 19. Beleza, a lucratividade também foi alta aqui, né. Só que o volume desse projeto é pequeno. Eu tenho outros projetos aqui, ó, esse aqui que o lucro foi 130.000, só que a lucratividade, por exemplo, foi 78. Não foi tão boa quanto esse aqui, ou quanto esse aqui, né. Então, assim, o indicador é interessante pra gente ver, pra gente monitorar, só que saibam o que cada um representa, tá. Não é porque tenha o maior nível de rentabilidade que é o melhor projeto, ou porque é o melhor nível de lucratividade, tá. Na outra tela aqui, a gente vai começar a mesclar a rentabilidade com a lucratividade, pra gente chegar em alguns pontos interessantes. Mas o legal aqui é que a gente pode ver, por exemplo, dentro de projeto de saneamento, não, vamos ver um outro aqui, quem mais teve lucro. Ó, ranqueio por lucro. Dentro de implantação urbana, ó, eu abro, eu tenho Roberto, Carlos, André e Felipe. 4 responsáveis de projetos que tiveram projetos dentro dessa temática aqui. Então a gente pode, opa, ranquear por lucro aqui. Então a Roberta foi quem mais teve lucro, mas a rentabilidade foi menor. Quer dizer, o lucro foi alto, absolutamente falando, só que o valor, né, que representa que a rentabilidade foi mais baixo do que o do Carlos, que o lucro foi 17, só que como o custo dele foi bem pequeno, então a rentabilidade foi alta, beleza? Então é legal a gente ir entendendo aqui. A rentabilidade, pense nela como sendo, o quanto você está aproveitando, né, o quanto você está gerando de lucro em cima da despesa. Então a qualidade do projeto, da execução do projeto. Mas isso não quer dizer que foi o projeto ou o tipo de projeto que mais lucrou, né, ou que mais deu lucro, beleza? A gente pode olhar aqui também a nível de responsável. Então eu quero saber a rentabilidade de cada responsável. Isso aqui é muito legal, porque você pode envolver, as metas dos seus colaboradores, a rentabilidade, a lucratividade, tá. Então, se ele se manter aqui dentro de uma faixa de rentabilidade X com um lucro Y, você, né, tem um variável de X%. Então a gente consegue determinar essas variáveis e deixar isso de forma dinâmica, tá. Então aqui, por exemplo, o Eduardo teve uma rentabilidade, só que, ó, novamente aquela pegadinha. Não necessariamente a maior rentabilidade é, de fato, o melhor projeto ou o melhor responsável, né. A gente tem que ter uma lucratividade ok e com lucro absoluto ok também. Por exemplo, esse aqui, ó, a Roberta, foi quem mais deu lucro. Se a gente abrir os projetos delas, ó, a gente vê aqui projeto a projeto, e geralmente os projetos com menor lucro têm uma boa rentabilidade, porque economizou na despesa. Nem sempre isso acontece, porque, o lucro pode ser pequeno, mas se ela começa a gastar mais aqui, imagina que em vez de 80, ela tivesse gastado 20.000, o lucro seria menor. Só que a rentabilidade seria menor ainda, né, porque seria 1.000 sobre 20.000 aqui. Então não quer dizer, não é só porque o lucro é menor que a rentabilidade é maior, você não tem tanta correlação. Tem correlação com a eficiência do gasto dentro daquele projeto, tá. Então a gente consegue aqui monitorar tanto a rentabilidade quanto a lucratividade, 2 colaboradores também, 2 responsáveis. Então vamos ver por lucratividade. Ó, Eduardo, maior lucratividade, quer dizer, dentro do lucro, né, o lucro dele representa o maior percentual dentro do que foi vendido, tá. E aqui, ó, a Roberta tem uma lucratividade baixa, porque ela fatura bastante, só que ela gasta bastante. Então, por exemplo, não, a lucratividade é em relação à receita, né. Como o volume, né, o lucro dela aumentou, tá alto aqui, então tecnicamente, quanto maior for aqui o lucro, a chance da lucratividade não ser alta é grande, porque, a despesa vai estar vinculada a isso, né, esse lucro aqui. O quanto esse lucro representa com base na receita, seria a lucratividade. E se você tem aqui, dificilmente você vai ter uma receita grande, né, um lucro grande então, e um custo pequeno. Isso aqui vai ser difícil de encontrar, ó. Vamos pegar aqui, esse aqui foi até um exemplo
contrário a isso, né, que o lucro está relativamente grande e a despesa baixa, mas geralmente o lucro grande, requer uma despesa maior, né, uma despesa grande também para compor aquele lucro. E é diferente aqui porque a lucratividade vai de 0 a 1 só, né, de até o 100%, a rentabilidade pode passar de 1, então tem diferenças aqui. E aqui a gente pode olhar também a nível de projeto, então a gente pode ver aqui o projeto que mais deu lucro, a gente pode olhar o projeto mais rentável, podemos olhar aqui o projeto, esse aqui a lucratividade deu 100 porque não teve despesa, então se não teve despesa, ó, o máximo de lucratividade que a gente pode ter é 100%. E o mesmo também, né, se não tivesse receita, a lucratividade seria 0. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ó, você fala que é até 0, mas na verdade, como a despesa, né, quando tem prejuízo pode passar para o negativo, tem razão. Então a despesa aqui foi maior que a receita, então a lucratividade aqui negativa, e rentabilidade também. Então aqui para cada R$1 gasto, eu perdi 90 centavos, tá. A rentabilidade a gente pode ler dessa forma. Então aqui a gente também tem uma outra tela, onde a gente consegue ver esses indicadores, não em tabela, mas em gráfico, tá. Então, por exemplo, eu clico aqui em impacto ambiental, eu vejo quais foram, por exemplo, as cidades dentro do impacto ambiental, né, dentro dos projetos de impacto ambiental, quais foram as cidades mais rentáveis para mim. Isso aqui é importante saber, porque às vezes, vai ter uma característica, pode ser a cidade, pode ser o responsável, pode ser o tipo, que você vai encontrar e vai falar: "Cara, essa variável aqui é importante para o meu processo", tá. Porque se eu sei lá, se for São Pedro Duque de Caxias, eu tenho uma boa rentabilidade, isso, né, melhora o meu negócio, então eu vou procurar negócios nessas cidades. Ou poderia ser, no tipo aqui, eu quero estudo de impacto e estudo hidrológico. Então eu vejo que continua sendo São Pedro e Duque de Caxias os principais, e você pode ir direcionando a sua empresa para essas áreas que você já tem uma facilidade. Ou você pode pensar o contrário também, eu quero ver aqui, ó, projeto estrutural, onde eu tenho uma rentabilidade negativa, quer dizer, eu estou perdendo dinheiro, eu quero melhorar isso. Então, aonde que eu estou tendo esse déficit aqui? Nesse caso aqui está em branco porque não tem a cidade cadastrada lá, mas você poderia ver e pensar ao contrário, né, em vez de potencializar o que já é bom, você pode querer pegar o que não está tão bom assim e tentar melhorar. Aqui a gente pode, filtrar não, clicar, né, por responsável, então eu clico no Felipe, eu vejo aqui quais foram os projetos que o Felipe os tipos de projeto que o Felipe atuou e qual foi aqui a rentabilidade deles. E as cidades também. Então a gente consegue ir fazendo essa filtragem dinâmica aqui, tá. O Power BI é totalmente dinâmico quanto a isso, tá. E aqui embaixo a flutuação também da rentabilidade mês a mês, do que você escolher. Se eu escolher aqui um tipo específico, seria a rentabilidade desse tipo. Ó, em maio caiu e depois em junho aumentou. É a rentabilidade de todos os projetos desse tipo aqui, tá. Se eu clico em Seu Jardim, ó, eu vejo que só tive projeto lá em março e junho. Se eu clico em Areal, tive projeto lá em janeiro, abril e maio, tá. E a terceira tela aqui que eu queria trazer para vocês, é uma tela de segmentação. Ela pode ficar meio estranha, mas eu vou explicar para vocês aqui. Cada bolinha dessa seria alguma coisa que a gente vai avaliar, nesse caso aqui é o tipo do projeto, tá. Então eu deixo o mouse parado em cima, ó, eu vejo ali que ela é a análise técnica. Aqui no eixo X, eu tenho a rentabilidade e no eixo Y eu tenho a lucratividade. Então quer dizer, independente da onde no eixo Y, quanto mais à direita a bolinha tá, eu sei que esse projeto aqui, esse tipo de projeto é mais rentável do que esse tipo de projeto aqui, tá. E eu sei que esse tipo de projeto aqui é mais lucrativo do que esse tipo de projeto. Por quê? Porque ele está em cima, tá. A gente cria essa segregação aqui. Então eu coloquei uma linha média aqui, linha média não, né, eu coloquei uma linha aqui no 100% da rentabilidade. Então quer dizer, quem está à direita dessa linha vertical tem uma rentabilidade maior do que 100%. O que é isso? Uma rentabilidade de 100%. Para cada R$1 que você gasta, você ganha pelo menos R$1, tá. Então, quem tem a rentabilidade de 0, não ganha nada. Quem tem entre 0 e 100, ó, isso aqui, a rentabilidade é de 41%. Então quer dizer, para cada R$1 que você gasta, você ganha só 40 centavos, tá. A rentabilidade, ela vai dizer pra gente o quanto vale colocar esforço naquele tipo de projeto, tá. Se para cada R$1 eu ganho 40 centavos, esse tipo de projeto tem que ter um volume financeiro muito alto para poder valer a pena.
tá? Se for um projeto barato, às vezes não vai valer a pena. Isso aqui é uma análise técnica. Faz sentido, né? Já que é uma análise, então foi algo meio prévio, algo menor para se fazer. Enquanto que se eu venho para cá, ó, estudo de impacto. Isso aqui a rentabilidade é bem maior. Quer dizer, provavelmente o gasto que eu tenho é pequeno, tá? E aí o lucro alto fez essa rentabilidade ficar maior. Sabendo disso, eu vou potencializar, por exemplo, projetos de estudo de impacto. Eu vou passar para o meu comercial, ó, procurem empresas que necessitem, né, empreendimentos que necessitem desse tipo de serviço. Posso indicar o meu marketing, vamos fazer um trabalho de marketing específico para esse tipo de projeto. Por quê? Porque estamos identificando aqui que esse tipo de projeto é o mais rentável para a gente, tá? Além de ser o mais rentável, ele é o mais lucrativo também, né? O lucrativo é o que está em cima. Então aqui, nas barras horizontais, eu tenho aqui o 80%, então quer dizer, quem está acima dessa barrinha de cima tem uma lucratividade maior do que 80%. Isso é o suprassumo, é lindo, né? Essa barrinha aí dos 60%, então quem está aqui também é bom, né? Você ter uma lucratividade ali de 60% a 80% é algo interessante. E aqui abaixo de 60% é a realidade da maior parte dos projetos, assim, né? De quem trabalha com serviço tem uma lucratividade ali, uma margem de 50%, 60%. É uma margem boa, né? Quem tem mais de 60% é uma margem excelente, como, né, da linha para cima. Então aqui a gente tem, por exemplo, ó, plano diretor, gerenciamento de obra, implantação urbana, saneamento, impacto e estudo hidrológico como sendo, tendo uma lucratividade boa, aí uma rentabilidade e uma lucratividade boa. Nesse exemplo aqui, não temos ninguém que tenha uma lucratividade boa aqui, assim, que estaria em cima na esquerda. Quer dizer, tem uma lucratividade boa, mas não tem uma rentabilidade boa. Ou alguém que está aqui à direita, que tem uma rentabilidade boa, mas não tem uma lucratividade boa. Poderia ter esse caso aqui. Isso aqui ajuda a gente também a identificar gargalos no nosso processo, né? A gente pode descer o nível aqui, ó. Eu vou olhar agora não só por tipo do projeto, agora eu estou olhando pelo responsável, na verdade. Então, o eixo continua sendo igual, né? Aqui é rentabilidade e aqui é lucratividade. Aqui, quando eu falo, né, o horizontal, a rentabilidade e o vertical, a lucratividade. Eu tenho essa bolinha aqui, ó, com Leon, que tem a rentabilidade baixa. Eu tenho essa bolinha aqui com Wanderson, que tem uma lucratividade alta, né? Porque ele tá lá em cima, só que a rentabilidade dele tá aqui embaixo. Então, quer dizer, esse cara aqui gasta mais do que esse. Porque a rentabilidade, como ela está vinculada ao custo, quanto maior é o gasto, né, proporcional ao que lucrou, menor é a rentabilidade. Então, a gente pode afirmar que o Wanderson aqui, por exemplo, tem um cuidado com a despesa menor do que a Maíra. Beleza? É que eu só botei esses dois níveis, né, mas a gente poderia ter aqui diversos níveis, por prioridade do projeto, por, sei lá, cidade, enfim, qualquer atributo do projeto a gente poderia colocar aqui e entender essa dinâmica do projeto. Então eu trouxe aqui 3 telas diferentes que a gente consegue analisar essa rentabilidade, né? Eu gosto sempre de começar pela visão geral aqui, vendo em tabela. Então tem gente que gosta de analisar em tabela. A gente tem essa versão tabela, temos a versão gráfico, que é bem legal, que você consegue ir trocando e navegando na plataforma, tá? E a gente tem aqui também essa versão multivariável, né? Porque a gente analisa aqui mais de uma variável e, e... Aí eu esqueci de falar que aqui tamanho da bola é a quantidade de projetos também. Então quanto maior a bolinha, mais projetos tem, tá? Então a gente consegue ver aqui rentabilidade, lucratividade e quantidade de projeto dentro do mesmo gráfico. Isso aqui é bem legal. Beleza? Deixa eu voltar aqui a tela para mim. Na verdade eu vou voltar para mim não, vou voltar aqui pra apresentação. Então aí, ó, fica um convite a todos vocês. Eu tenho um QR Code aí na tela. Quem quiser implementar esse ou, né, essa solução ou alguma outra solução, que tiver uma ideia, falar, cara, eu queria pegar essa questão operacional, misturar com a venda, misturar com marketing, cara, bate um papo com a gente, que a gente vai criar o melhor projeto, o melhor cenário para vocês e implementar isso, né, esses controles na sua empresa. Se estiver vendo essa live agora ao vivo ou gravado também que seja no futuro, tira uma foto aí, tira um print, compartilha com a gente, marca a gente, que a gente vai ter aí
um grande prazer também em repostar, o seu material.